Olá, seja bem-vindo ao Sai em Ação, o nosso primeiro programa presencial em 2 anos. Não poderia ser mais especial, já que estamos em março, o mês da mulher, e a Comissão Especial da Mulher Administradora aqui do CRA-RJ projetou esse programa especialíssimo em que a gente vai falar sobre o bem-estar feminino. Afinal, para você ser uma boa profissional, você precisa estar com tudo em dia. Mente, corpo, alma. Eu tenho certeza que isso vai melhorar muito a sua carreira. E aqui, hoje, nesse palco, a gente vai ter profissionais muito especializadas para falar um pouquinho com cada uma de vocês que vão nos assistir aqui nesse Sai em Ação. E para começar o nosso programa, eu convido a administradora Yara Resina, que está aqui do meu lado, que é a coordenadora dessa comissão, para falar um pouquinho sobre isso, para falar um pouquinho sobre o que a gente vai apresentar aqui. Yara, seja bem-vinda. Obrigada, Érica. É um prazer estar aqui. E, em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o nosso presidente, Leuci Dalpai, nossos conselheiros e toda a equipe do CRA-RJ que nos recebe. E dizer o seguinte, a Comissão da Mulher Administradora, onde inclui todos os profissionais, né, somos mais de 20 especialidades, vem dar as boas-vindas a todos que nos assistem, desejando que possam aproveitar bastante nosso conteúdo. Pelo Dia Internacional da Mulher, nosso Sai em Ação homenageia e congratula todo o protagonismo do ser feminino, que se lança no universo com a essência da determinação e da força de vontade em ocupar o seu espaço. Somos quase a metade de profissionais registrados, somos 10 dentre 26 conselheiros regionais e federais e vamos crescer para a igualdade. Neste Sai em Ação, praticamos 3 objetivos sustentáveis. O primeiro deles, a inclusão, a igualdade de gênero, porque somos 50% na população mundial. O segundo deles, o bem-estar, como a Érica falou, o bem-estar para que você possa exercer a sua atividade profissional, para você possa conciliar com o seu trabalho. E o terceiro é exatamente o trabalho. E nesse Sai em Ação, nós estamos recebendo mulheres empreendedoras, na área do bem-estar, para nos trazer equilíbrio para a nossa carreira profissional. Né? Temos a Maria de Araújo, que é yoga, professora de yoga, vai nos falar sobre a mente, a meditação. Temos a Lúcia Mello, que vai nos falar sobre a nutrição. E temos a Rafaela Castro, que é uma especialista em CrossFit, é uma personal trainer, e a gente vai começar com elas nesse Sai em Ação. Espero que vocês aproveitem bastante para que a gente está sempre em dia e em forma. Corpo, mente e espírito. Certo? Verdade, Yara. E pegando 2 ganchos do que a Yara falou, o CRA-RJ é signatário do Pacto Global desde 2012. E essas ODS, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, são trabalhados em todas as áreas, em toda a nossa estrutura. Se você quiser saber mais, é só acessar o nosso portal, cra-rj.adm.br, que é importante a gente colocar, inserir isso em todas as empresas, todas as organizações. E o equilíbrio, eu adorei essa palavra, Yara. É verdade. Eu acho que equilíbrio é tudo, né? Não tudo. só na igualdade de gêneros, mas na nossa vida. Sim. Né? Eu acho que vamos sair daqui muito mais equilibradas. Né? Vamos sim. E as nossas primeiras convidadas para esse Sai em Ação são a administradora Vanilda Neto, que é membro da Comissão Especial da Mulher Administradora, e a professora de yoga Maria Araújo. Sejam muito bem-vindas e aproveitem o nosso Saia em Ação. Sejam bem-vindos a mais um Saia em Ação, e hoje nós falaremos sobre o bem-estar feminino. E nós temos aqui a professora Maria Araújo, de yoga, e eu gostaria que primeiro ela se apresentasse para todos vocês. Vamos lá, Maria. Olá. Então, primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade de levar a minha história e incentivar outras mulheres, assim como eu vivia na roda do hamster. Você já viu aquele ratinho que rola, rola e não sai do lugar? A Maria Araújo, há cerca de 20 anos, vivia dessa forma.
E eu conheci o yoga e a minha vida mudou. Pode mudar a sua? Pode, se você se permitir. Se você também, como eu, viver na roda do hamster, com certeza. O que é essa roda do hamster que eu me refiro? É aquele acordar, ligar o piloto automático, começar a vida, não ter tempo para si, não se olhar, não se enxergar, não se perceber, até você adoecer, que foi o que aconteceu comigo. Há cerca de 20 anos eu fui diagnosticada com síndrome de pânico. E eu, naquela época, não se tinha as informações que se tem hoje, né? Então, eu precisei buscar muitas informações através de livros para poder entender aquela coisa que eu sentia. Então, o objetivo de eu estar aqui hoje é dizer para você, você também pode sair dessa roda. Então, Maria, é exatamente sobre isso que eu gostaria de perguntar a você. A pessoa sempre tem um tipo de motivação para buscar o yoga, né? Às vezes está com depressão, às vezes ansiedade, ou nada disso. Às vezes tem uma simpatia, como é o meu caso, sempre tive simpatia por yoga. Mas eu sei um pouquinho da sua história, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história com relação a isso. Ok. Então, muitas vezes nós vivemos uma vida automatizada. Acordamos, tomamos café, porque é cultural tomar café, comemos certos alimentos, porque é natural comer, foi nos ensinado isso. E quando é que a gente para refletir que aquilo está nos fazendo bem? Então, o yoga entrou na minha vida. Yoga quer dizer união. União de quê? União de você com você mesmo. União da sua mente com o seu corpo, que não é muito comum a sua mente estar junto com o seu corpo. Quer ver um exemplo? Você está tomando banho para se arrumar para ir trabalhar. A sua mente está a 1000 por hora. O seu corpo está tomando banho, mas a sua mente não está. Então, o que me motivou? Eu adoeci. Quer motivo maior? Eu não quis tomar remédio e o médico, na época, me chamou de rebelde e me indicou yoga. Eu não sabia nada de yoga, nada. Isso tem 20 anos. E aí eu comecei a praticar e o que eu reparei? O yoga organizou a vida daquela Maria que vivia na roda do hamster. Eu vou usar muito essa expressão que hoje é muito comum. A gente já liga, pega o celular, faz coisa, faz não sei o quê. E cadê a autopercepção? Cadê a respiração? Cadê o relaxamento? Cadê a meditação? Meditar nunca foi tão necessário como hoje. Não é uma questão de pessoa zen. Pessoa zen não precisa. Meditação é para quem não é zen, assim como eu. Eu não sou zen. Eu preciso de meditar para eu ficar bem. Eu preciso praticar yoga. Qual é o que o yoga vai trazer na sua vida? Bom, primeiro, você faz uma postura de yoga pensando que você tem um fígado, que ele tem que estar bem para te acompanhar até o fim, pensando que você tem um coração, que ele precisa estar bem para te levar até o fim. Então, as posturas de yoga, elas não são pensando no teu corpo físico, elas são pensando no teu corpo interno, na tua mente, nos órgãos, nas glândulas. Um corpo sem uma glândula, uma só, saudável, ele tem um problema. Quer ver um exemplo? Tireoide. Tem um problema. O chakra laríngeo, a pessoa tem um problema. Outro exemplo de problema que às vezes a gente nem para pensar até o médico te dar o diagnóstico. Diabetes. É um órgão que está em déficit. Então, as posturas, os exercícios físicos são pensando no corpo de dentro para fora. Isso foi uma coisa assim mágica quando eu, há cerca de 20 anos, estudando para mim, tentando me entender, eu li exatamente sobre os chakras. Eu falei, gente, que coisa mágica. Então, o yoga cuida dos chakras que estão relacionados com as glândulas. Pronto, está aí. Por que uma prática simples tem aí mais de 5.000 anos, né? Então, aquilo foi me encantando e foi me organizando. E, graças ao yoga, hoje é a minha profissão. E eu amo fazer o que eu faço. A Vanilda é minha aluna há mais de 2 anos. Sabe o amor que eu tenho pelo que eu faço. Sabe o quanto eu tenho assim um entusiasmo em ajudar pessoas que, como eu,
sofriam, viviam em estado de sofrimento e não sabiam por que estavam em estado de sofrimento, né? Então, se você quiser mudar esse seu conceito interno e se abrir para o yoga. Yoga não é parte religiosa, não tem nada a ver com religião, tá? Yoga é você cuidar da pessoa mais importante do mundo. Quem é essa pessoa? Qual é a pessoa mais importante do mundo, da sua vida? É você. É você, não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, seu filho, é você. Se você não estiver bem, com mente e corpo bem, você não vai ajudar as outras pessoas. Como? Então, agora eu queria pegar o gancho. Eu queria pedir a você que falasse um pouquinho da meditação, dos benefícios da meditação, porque a Maria normalmente, não sei se você continua com isso, todos os dias no Instagram, à noite, ela dá meditação para quem quiser assistir, né? Então, se vocês quiserem aproveitar, né, todo dia, às 9 horas da noite, a Maria dá uma meditação para as pessoas e é excelente. Cada dia é de uma forma diferente, é muito bom. Então, eu gostaria que você falasse sobre os benefícios da meditação. Bom, falar dos benefícios de meditação hoje está muito exposto na mídia, né? Todo mundo sabe. O difícil é todo mundo querer praticar. Então, o que eu digo a você, a meditação, ele vai organizar a sua cabeça. Sabe quando você tem uma gaveta no seu armário e nessa gaveta tem todas as peças do seu vestiário? E você vai procurar uma peça e, de repente, você procura, cadê a peça tal? Não está ali. Tira um dia e organiza a gaveta. A meditação vai organizar a gaveta. Então, há uns 3 meses atrás, eu fui convidada por uma aluna que é jornalista do jornal o Globo para fazer uma matéria sobre meditação. E eu citei exatamente isso, organizar a gaveta, organizar a mente. E essa matéria está disponível, quem quiser depois é só me falar que eu posso distribuir. Eu convido você a estar comigo em meditação, para você ir tentando. Não pense você que é fácil, ok? Quando eu pedi para você ficar 5 minutos prestando atenção em você, vai parecer que foi uma eternidade. E isso aconteceu comigo, quando eu fui fazer a minha primeira meditação. Por que isso? Porque nós não estamos acostumados a nos perceber, a parar, a prestar atenção, a respirar conscientemente. Respirar é um automático que eu faço. Mas quando é que eu respiro conscientemente? Né? Então, na meditação, que em princípio foi só para os meus alunos, aí eu resolvi abrir. Eu falei, deixa fluir, está entregue para o universo, para quem precisar se beneficiar, está lá. Toda noite às 21 horas, no meu perfil do Instagram, Yoga Maria Araújo. Eu também tenho aulas que eu disponibilizo gratuitamente no meu canal no YouTube. E aí eu vou falar uma coisa para vocês. Olha, a Maria que vos fala, antes da pandemia não tinha nada disso, tá? Então, hoje eu tive que aprender, assim como muitas pessoas tiveram, a lidar com as mídias sociais que eu não sabia. Então, hoje eu tenho um canal no YouTube. Sabe qual é o nome do meu canal? Do Pânico à Paz. Contando a minha história. Lá tem aulas gratuitas, que eu deixo fluir para que cada pessoa que esteja precisando, assim como eu já precisei e não tinha disponibilidade, hoje ela tenha ali ao alcance dela. Agora, eu quero aproveitar e te pedir, já que a gente está falando sobre o bem-estar da mulher, eu queria pedir a Maria para passar para a gente um mudra, um pranayama, né, voltado mais para as mulheres, para a gente poder fazer um exercíciozinho aqui rápido. Opa. Pode ser? Então, primeiro, mudras. O que são mudras? São gestos que se faz com as mãos. Você já deve ter visto alguém com esse mudra em alguma foto de meditação. Existe também um mudra feminino, que direciona
a energia para as glândulas femininas. Eu vou utilizar dos elementos que existem na natureza e que existem no meu corpo para eu direcionar a energia para certas partes, ok? Através dos elementos fogo, ar, espaço, terra, água. Então, conforme eu usar, por exemplo, eu mostrei esse aqui eu estou direcionando a energia para acalmar a minha mente, para a minha cabeça. Aí tem o feminino, o Yoni Mudra. Eu entrelaço os dedos para dentro, uno os indicadores, coloco. Parece elazinha, não parece? Parece. E aí eu vou sentar e vou direcionar a energia para as glândulas femininas. Eu posso assistir um filme assim, eu posso conversar com alguém assim, só cuidado com quem conversa, né? Porque, desculpa a brincadeira, mas você está direcionando a energia para as glândulas reprodutoras, ok? Yoni Mudra. E eu tinha que falar um pouquinho o que é o Mudra, para poder entender, certo? E Pranayama. Pranayama são exercícios respiratórios. Existem no yoga inúmeros pranayamas. Pranayamas para sedar, para dar sono, para acalmar. Pranayamas para elevar a energia. Quando eu acordo um pouquinho, me sentindo não muito disposta, eu vou lá e faço um exercício respiratório e eu elevo a minha energia. A nossa respiração, ela é assim, tudo. Tem uma frase que eu gosto bastante, essa frase não é minha, é de Caio Miranda, que foi um dos, eu digo, os dinossauros do yoga no Brasil, que ele tinha essa frase: eu amo a minha respiração, porque ela me dá vida, calma, alegria e serenidade. Então, quando você precisa de algum direcionamento, você vai para a respiração. E é uma forma de meditar, certo? Toda vez que você se percebe fazendo algo, você está meditando. Por exemplo, você sabia que você pode meditar fazendo uma comida? Você sabia que você pode meditar tomando um banho, lavando uma louça? Pois é. Então, meditar é estar presente na ação que você está executando. E o pranayama? Um exercício que vai, assim, trazer em 1 minuto. Vamos fazer juntos? Você vai unir desta forma, polegar e indicador, e você vai fechar a narina direita, por baixo ou por cima, não importa. Agora fecha os olhos. Inspira pela esquerda. Troca. Solta o ar pela direita. Volta a fechar a direita e inspira pela esquerda. Troca. Solta o ar pela direita. Então, você já reparou que o tempo inteiro você vai inalar pela esquerda, que é a narina calma, a narina do coração. Exalar pela direita. Agora preste atenção, a respiração é lenta, longa, profunda, mas ela é silenciosa. Eu não faço nenhum ruído ao respirar. Quando você soltar o ar, solta a mão. Abra os olhos. Há uma pequena diferença, não há? Pois é. Então, imagine se você potencializar. Só foi, acho que menos de 1 minuto. Esse é um exercício que é a respiração da lua, Chandra Bedana Pranayama. Ótimo para pressão alta, para coração agitado, para aqueles momentos de insônia, sabe? Então, simples assim. O yoga, que muitas vezes você vê nas redes sociais, não é o yoga da vida real, tá? O yoga da vida real, ele é
puro e simples e está acessível a todos. Não importa se você tem muita flexibilidade ou pouca flexibilidade. Muito bem, Maria. Muito obrigada. Tá? Foi ótimo estar aqui com você hoje. Então, eu quero fechar aqui só fazendo um convite a você, mulher, que quer trabalhar a sua evolução emocional e espiritual. Eu posso estar ajudando você, se você se permitir, com a simplicidade das minhas aulas. São aulas online, eu dou aula por uma plataforma, eu também dou aula presencial no Catete e no Aterro do Flamengo. Então, quem quiser só falar comigo, tá bem? Namastê. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Sai em Ação, da Comissão da Mulher, onde nesse mês de março, com o tema Saúde e Bem-Estar, vamos receber a Rafaela Castro, que é personal professora de CrossFit e que vai passar muitas dicas para todos nós hoje. Rafaela, se apresenta. Fala um pouquinho de você, de como você começou. Oi, gente. Então, primeiro eu queria muito agradecer a Sônia pelo convite, né? Estou muito honrada de estar aqui com tantas mulheres maravilhosas. Amei a história dela, né? Da professora de yoga. Eu acho que conectou muito comigo também, porque eu era uma pessoa muito ansiosa também. E comecei a meditar, a meditação mudou a minha vida. Assim como o crossfit mudou a minha vida, eu vou contar um pouquinho. Então, muito obrigada, Sônia, pelo convite. Meu nome é Rafaela, né? Eu sou empreendedora há 6 anos na área do CrossFit. Eu conheci o CrossFit fora do Brasil. Eu morei 8 anos. Eu fui imigrante durante 8 anos em Portugal e em outros países, mas conheci em Portugal o CrossFit. E eu me apaixonei pela metodologia porque a proposta da metodologia é você se desafiar e sair um pouco da roda dos ratos, mesmo como falou a nossa amiga. Então, quando eu fiz a primeira aula, a primeira vez, aquilo me causou um alvoroço por dentro. Eu falei, cara, eu posso mais, né? Eu não preciso ficar na musculação 3 de 10. Eu posso ser melhor todos os dias. Não ficar... Mesmo na atividade física, existe uma evolução. Então, a ideia é você sempre ser melhor todos os dias no CrossFit. E o que é o CrossFit para que as pessoas... que não conhece, e ainda existe um mito muito grande que CrossFit é somente para atletas. E quem inventou o CrossFit, que é um americano, na verdade o CrossFit é uma marca e foi criada em cima dessa marca uma metodologia. Ele fala que o CrossFit ele não é sobre os atletas. O CrossFit é sobre uma avalanche de doenças crônicas que está vindo em cima dessa nova era, né? Desse novo século. Porque há alguns anos atrás a gente não tinha essa pandemia de obesidade que ninguém fala, né? A gente teve 2 anos de pandemia de Covid, mas a obesidade mata por ano mais do que o Covid matou no período do Covid. Mas ninguém fala sobre isso, porque é algo silencioso. E através do sedentarismo também, né? De todo esse processo. Então, o que é o CrossFit? Para que vocês possam entender e tirar esse mito de que é só para atletas, né? São movimentos funcionais. O que é a função, né? O que é você ter a função do seu corpo? É você poder fazer coisas que ele foi feito para fazer. Ele foi feito para a gente agachar. Então, ou seja, você precisa agachar para ir no vaso sanitário, você precisa agachar para sentar numa mesa, para pegar uma criança no chão, né? Então, você precisa fazer isso tudo e vai precisar fazer até quando, Sônia? A vida inteira, né? Você precisa colocar um objeto dentro de um armário, em cima de uma estante, e para isso você precisa botar um objeto acima da cabeça. Você precisa tirar compras do chão, isso é um levantamento terra. Então, todos esses movimentos são os movimentos de base do CrossFit e que podem ser aplicados e devem em pessoas de todas as idades, mas principalmente as mais avançadas, que acham que não precisam fazer. Porque o que deixa a gente numa cadeira de roda ou dependendo de outras pessoas quando a gente vai chegando na idade mais adulta? É a falta de força.
Então, a gente trabalha a força no cross, como na yoga, a gente trabalha de dentro para fora. Então, não são as cargas externas, né? É o que você consegue sustentar com o seu core, né, com a força abdominal. Então, é assim e aí a gente vai aplicando as cargas externas, porque elas existem, a gente tem que pegar uma compra, a gente tem que pegar uma criança, a gente tem que sustentar o nosso próprio corpo, que pesa, e isso tudo vai melhorando seu condicionamento físico, e a gente trabalha de forma progressiva. Então, a tradução de CrossFit, do que é a metodologia, são movimentos funcionais, esses que eu acabei de falar, constantemente variados, ou seja, você nunca faz o mesmo treino, para que o seu corpo tenha sempre um estímulo diferente e possa ser criado uma nova adaptação, né? E aí você consegue evoluir. E em alta intensidade, aí é que as pessoas têm medo, porque a alta intensidade... A minha alta intensidade é diferente da Sônia, que é diferente da minha filha de 4 anos e que é diferente de uma senhora de 80 anos, por exemplo. E nesse aspecto é muito importante, foi até um tema escolhido, né, pela comissão, trazer o CrossFit, porque nós sabemos que a questão da alimentação, da atividade física é fundamental, né? Porém, eu tiro até por mim, até me assusta, que realmente CrossFit a gente imagina que é para um atleta, para uma pessoa mais acostumada com atividade física, né? E, na verdade, não é isso, né? Então, a importância de equilibrar a questão da alimentação, da meditação, né? Integrar harmonicamente para trazer esse bem-estar, eu acho que seria muito importante você até explicar que é direcionado para cada necessidade, como você começou a mencionar, né? Então, fala um pouco, é possível qualquer pessoa fazer CrossFit, independente de idade? Qualquer pessoa pode fazer CrossFit, independente de idade. Nós temos uma aluna no box de 69 anos. A minha avó, quando morava perto de mim, ela fazia CrossFit também. E a minha avó tem 80 anos. Então, assim, é possível em qualquer idade. Por quê? Por causa das adaptações. É como eu falei, né? A intensidade em que a minha avó fazia, por exemplo, o remo, que é aquele aparelho que ele simula uma remada, né? A intensidade que ela fazia é diferente da minha. Eu puxo o remo com muita força, né? Porque eu já tenho um condicionamento físico bom. A minha avó, ela não precisa ter essa intensidade para ter o resultado e o benefício na vida dela. Ela vai fazer na intensidade dela o mesmo padrão de movimento, porque na vida dela ela precisa puxar as coisas com 80 anos. Se ela não puxar, alguém vai ter que puxar para ela e ela vai se tornar uma dependente de outras pessoas. Então, ela precisa fazer aquilo, mas ela não precisa fazer com a minha intensidade. Ela vai fazer com a intensidade dela, que é puxar devagarzinho, trazer o mesmo padrão de movimento, né? E até é interessante falar isso, porque até os padrões de movimento, até pessoas com deficiência física, ou seja, em cadeira de roda, fazem CrossFit, porque elas utilizam vai trabalhar a parte que ela consegue, né, fazer os movimentos, que é, por exemplo, a parte de cima, então a parte superior do corpo. E aí ela vai conseguir adaptações e melhorias em cima disso. E essa questão da integração é muito importante, e o próprio CrossFit prega isso na metodologia. A base de tudo nem é o exercício, é a alimentação, que é o próximo tema, né? Então, o CrossFit, na verdade, não é só uma metodologia de treino, é um estilo de vida. A minha vida mudou também, porque eu mudei a minha alimentação, comecei a me conectar mais com o meu corpo em relação ao meu combustível, que é o alimento, né? E com o treino e a meditação, a gente consegue integrar e ter uma saúde 100%, porque nós, mulheres empreendedoras, precisamos estar conectadas com a gente mesma, senão a gente enlouquece, porque ainda é o empreendimento, é a mãe, né? E ter que dar conta disso tudo de uma forma que você consiga ter qualidade de vida, tem que ter integração. Esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio. O que você poderia trazer para facilitar, assim, o dia a dia, a rotina da mulher empreendedora, com essas, sendo multitarefas, conciliar, né,
aquele momento de acolhimento seu, de cuidar de você, de saber dizer não para as outras coisas e se dedicar mesmo. Como é possível essa organização para incluir a atividade física com motivação? Eu descobri esse segredo e eu vou partilhar com vocês, gente. O maior segredo de você conseguir ter uma constância na atividade física, primeiro é você, esse é um ponto do segredo, é você fazer algo que gosta. E aí o CrossFit, para quem não conhece, tinha medo, por favor, experimente, se desafie, vocês vão entender que não é nada disso que vocês estão pensando. De repente o bichinho vai morder e vocês vão querer estar lá todos os dias, que é o que acontece com a maioria das pessoas. E fazer algo que você gosta faz com que você tenha a motivação para poder ir, né? E agora, o outro ponto é: se priorize. Desde o dia que eu comecei, que o treino passou a ser a primeira coisa do meu dia, até eu conhecer a meditação. Porque quando eu conheci a meditação, eu primeiro medito, eu acordo, medito, não pego no celular. E a segunda coisa mais importante do meu dia é o meu treino. Então, eu não pego no celular até eu treinar. Então, são as duas coisas. Então, porque se você, como empreendedora, né, mãe de família, tem todas aquelas tarefas ao longo do dia, o nosso cérebro está sempre querendo economizar energia. Se você vai deixar para treinar no final do dia, toda aquela energia que foi dispensada ao longo do dia, com o filho, com o trabalho, com todas as demandas que você tem, energéticas, quando você vai falar assim, vou para academia, vai nada. Não vai, gente. Então, se priorize, que seja... O sacrifício vai ser você acordar um pouco mais cedo, mas que seja a primeira coisa que você faz no seu dia, que aí é inegociável. E quando você coloca você, que é o mais importante, de forma inegociável, você vai ter resultado com certeza estético, de bem-estar, de qualidade de vida. E aí eu aprendi que isso é inegociável para mim. Primeiro aí é a primeira coisa que eu faço. Eu não pego no celular, depois as demandas. E até para encontrar uma estratégia, né, que cada um acaba tendo uma motivação, a palavra motivação faz diferença, né? Eu acompanho o teu trabalho já há algum tempo, apesar de nunca ter feito CrossFit, nunca ter me imaginado fazendo um CrossFit. Hoje eu vejo que é possível. Quem sabe eu consiga, né, em algum momento, conciliar nesse aspecto. Mas a questão da motivação, eu vejo que você também está sempre passando através de live, tem muito conteúdo e isso motiva, né? Então, o que você poderia, assim, também passar para as mulheres que têm essa vida corrida, que sabe que é fundamental conciliar tudo que nós já falamos aqui? Uma dica e uma forma dela se sentir motivada, que consiga vencer a preguiça, que acaba sempre a mulher deixando o que é para ela, né, para o final. O que você poderia deixar aí de dica para essa motivação e essa força maior? A motivação nada mais é que é um motivo para você fazer algo, né? E eu acho que o motivo, ele deve ser sempre o autocuidado e o amor próprio. Porque desde o momento que você não se prioriza, não tem acaba você assim, não, mas eu me amo, mas eu preciso fazer isso, isso e isso. Você não está tendo esse autocuidado e esse amor próprio, né? E eu costumo dizer que você primeiro precisa fazer mesmo sem estar motivado. Porque aí aquilo vai virar uma rotina, um hábito na sua vida e depois vai entrar no automático. E esse tipo de ação no automático só traz benefício para sua vida, né? Você acordar, meditar e treinar. Acorda, medita e treina. Igual você escova o dente, toma banho. Então, quando você conseguir fazer isso, mesmo sem motivação, você vai fazer porque precisa ser feito. Depois, quando você vê o seu corpo na frente do espelho, quando você vê tendo muito mais paciência para o seu filho, para o seu marido, porque você está mais centrada, está mais bonita, está mais segura de si, aí vai vir a motivação para você continuar. Mas, num primeiro momento, você precisa ter a ação, somente a ação. Depois, a motivação, ela vai se... Aí é o ovo e a galinha, né? Quanto mais resultado, mais você quer. Quanto mais resultado, mais você quer. E aí vira um ciclo vicioso do bem, ao invés do mal, né? Que é aquele que a gente vai postergando, procrastinando, postergando. E isso eu posso falar por experiência própria. Tem 6 meses que eu comecei essa mudança de estilo de vida.
não fiz exatamente o CrossFit, mas a Rafaela tem sido uma referência até para minha motivação. Eu assisto suas lives, tá? E fiz essa mudança em mim. E realmente tem sido maravilhosa, porque meditação eu sempre fiz, toda essa parte de cuidar mais da mente, né? Isso sempre fez parte. Então, eu posso te dizer assim, parabéns pelo teu trabalho e pelas informações que você nos passou aqui, que acredito ser bastante valiosa para todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui conosco. Eu é que agradeço, Sônia. Obrigada mesmo pela confiança, né? Tanto no meu trabalho, pelo convite mais uma vez. Eu espero que todos vocês tenham a oportunidade de conhecer o CrossFit perto da casa de vocês. Procurem um lugar que seja credenciado à marca, que tenha exigências, né? Então, é muito importante. Tem os cross-trainings, mas a gente não garante que lá você vai ser tratado e vai ter as adaptações que são necessárias para cada especificidade, né, de cada pessoa. Então, procure quem quiser conhecer. A gente está o CrossFit KM, fica aqui na Rua Bolívar. E serão todos muito bem-vindos. Bem-vindas também. Obrigada, viu? Obrigada. Sucesso para você. Obrigada, querida. Gente, é um prazer estar aqui mais uma vez, representando a nossa Comissão da Mulher, no mês da mulher, né? A nossa homenagem a todas as mulheres maravilhosas que a gente encontra no caminho e as que estão aí que ainda vamos conhecer. E, por falar em conhecer, trouxe hoje para vocês a gente falar... Quer dizer, o nosso programa já está falando sobre a questão de qualidade de vida. Só que estamos falando de qualidade de vida de uma forma holística, corpo, mente e espírito, sem falar de religiosidade, né? Então, cada palestrante que veio aqui trouxe um pouquinho disso para a gente, como a gente pode estar conectada com essa questão holística e se cuidando, porque hoje o que mais a gente ouve falar é de saúde mental. Saúde mental, sem estar ligado na questão holística, não adianta de nada. Não adianta eu ter um corpo sarado e estar com a mente prejudicada. Né? Não adianta eu estar com a mente boa e não ter uma qualidade de vida, não ter uma paz. E não adianta eu estar completamente sarada, boa, se eu não me alimento bem. Não é isso? E nossa convidada, Lúcia Coutinho, vai falar um pouco com a gente sobre essa questão, nutrição. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Lúcia. Obrigada, eu que agradeço o convite. Como você falou, eu sou nutricionista e eu vim aqui realmente, né, dar umas dicas de como a alimentação pode auxiliar aí no nosso bem-estar, né? Quem não quer estar mais feliz, né? E eu sempre costumo explicar, né, que o nosso corpo ele sempre libera um hormônio para que aconteça algum mecanismo, né? Então, para que a gente possa ter a sensação de fome, ele vai liberar um hormônio, né? Para sinalizar a saciedade, ele vai liberar outro hormônio. Então, para a gente ter essa sensação de bem-estar, felicidade, ele libera serotonina. Então, se a produção desses hormônios estiver, né, prejudicada, esses mecanismos também estão prejudicados. E para a produção dessa serotonina, o corpo utiliza um aminoácido, que é o triptofano. Então, como que a gente pode, através da alimentação, né, tá ajudando, estimulando essa produção de serotonina? Né? Existem alguns alimentos que são fontes desse triptofano. Então, eu vou dar aqui algumas dicas, né, que a gente pode estar aí incluindo no nosso dia a dia. Né? De manhã, a gente pode estar consumindo iogurte com alguma fruta da sua preferência, aveia, pode estar colocando um melzinho por cima. Todos eles são fontes de triptofano. No almoço, a gente pode estar incluindo o peixe. Né? No lanche da tarde, a gente pode estar aí colocando grão de bico, o snack de grão de bico, a pasta de grão de bico. Todos esses alimentos são fontes de triptofano e vão estar estimulando a serotonina. O chocolate 70%, quem não gosta de um chocolate, né, gente? Mulher, então, né? Tem aqueles dias que a gente
está precisando de um chocolate, né? Exatamente. O mais importante é ser o chocolate com a maior quantidade, a maior porcentagem de cacau. Então, 70, 80. Esses sim vão estar ali ajudando, auxiliando, né, essa produção de serotonina. Tá? Mas antes de a gente seguir, é muito importante eu falar que para tudo isso acontecer, é importante que a gente tenha uma saúde intestinal em dia, né? E como que a gente pode identificar que a nossa saúde intestinal está em dia? Olhando as nossas fezes, né? O nosso cocô. Eita, ninguém gosta muito disso, né? Pois é, é muito difícil, né, gente? A gente parar, olhar, mas realmente é muito necessário, muito necessário. Pois é. Muitas vezes a gente pergunta para o paciente e ele fala, não tenho costume de olhar, mas é importante a gente olhar. E aí, como que é? Às vezes a gente muda a alimentação do paciente, Lúcia, meu cocô está mais bonito. E como que é esse cocô bonito? Né? Ele precisa ter um formato, né, de salsicha, ele precisa ser lisinho, com poucas fissuras, né, poucas rachaduras, e precisa ser macio, né? A gente precisa evacuar com facilidade. Então, se ele está, né, se as suas fezes estão ressecadas ou muito amolecidas, significa que a sua saúde intestinal não está bem. Né? Então, como que a gente pode estar melhorando a nossa saúde intestinal? Mais uma vez, a alimentação. Então, a gente pode estar incluindo mais alimentos com fibras, né? Como as frutas, os legumes. E junto a isso, aliado a isso, o consumo correto de água. Porque se a gente aumentar, né, o nosso consumo de fibras e não consumir uma quantidade correta de água, a gente pode até estar nos prejudicando. Então, a gente costuma fazer um cálculo que é 35 ml por quilograma de peso corporal. Então, se uma pessoa tem 60 quilos, ela precisa beber, em média, 2 litros, 2 litros e 100 de água por dia. Tá bom? Então, se você tem alguma dificuldade para estar, né, consumindo esses alimentos, legumes, verduras, frutas, é importante procurar a ajuda de um profissional, porque às vezes a gente não gosta de uma determinada forma, mas a gente pode ter estratégias para estar preparando de outra forma e conseguir, né, estar incluindo esses alimentos no nosso dia a dia. Era justamente isso que eu ia perguntar para você, né? E as pessoas que não conseguem se utilizar? Você falou aí do intestino. O intestino é o nosso segundo cérebro. Isso. Se ele não funciona, aqui também fica muito prejudicado. Uhum. Então, é muito importante que você está trazendo, né? E a outra coisa que eu queria saber também, que eu acho que é curiosidade geral, principalmente para a gente que é mulher, tem essa vibe aí vegana, né? Isso é legal, é bom? Como é que fica isso em relação ao intestino, essas coisas? E essa mudança, como é que a gente pode fazer esse processo? Então, sem problema nenhum, né? A gente trabalha com uma pessoa que é vegana, com a pessoa que opta pelo vegetarianismo. Ela vai, né, deixar de comer carne, mas vai colocar outras opções que vão estar ali fornecendo o que a carne poderia estar oferecendo a ela, sem problema nenhum. E foi importante você falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, que 95% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino. Então, para você ver, né, se a nossa saúde intestinal não está bem, nosso humor provavelmente não vai estar bem. Já ouviu falar daquela pessoa que está com prisão de ventre, constipada, que ela está com mau humor? É terrível, realmente Exatamente. É terrível. O mau humor impera, né? E essa questão, agora é o contrário. Aquela pessoa que não come verdura de jeito nenhum. Só come carne, batata frita, essas comidas maravilhosas, né? Hambúrguer, cheeseburger, só coisa boa, né? Como é que faz para que faça uma adaptação para que isso fique de forma equilibrada? Então, eu costumo falar que as frituras, os fast foods, eles vão trazer uma felicidade naquele momento, mas eles vão ser prejudicial a longo prazo. Já você se alimentar de forma saudável, ele vai fazer você viver feliz, né? É a longo prazo. Então, é realmente isso. Se você não consegue incluir esses alimentos no seu dia a dia, procure a ajuda de um profissional, porque a gente consegue estar vendo ali, de acordo com o estilo de vida, os hábitos alimentares, a gente consegue, junto com o paciente, criar estratégias para que ele possa estar tentando incluir esses alimentos no seu dia a dia, para que ele possa promover saúde.
É que isso que é o interessante, né? A gente fala super qualidade de vida, produtividade, porque se eu não me alimento bem, eu não vou produzir bem, nem no trabalho, nem na minha vida como um todo. E existem alimentos que trazem essa energia, né, para que a gente possa ficar bem. Você está falando bastante felicidade, serotonina. Isso é muito importante no geral, de uma forma geral. E essa questão de trazer essa felicidade, essa produtividade, começa desde o café da manhã. Ou não sei. Existe uma refeição que a gente não pode pular, que ela seja mais importante? Eu sempre costumo falar o seguinte, né? As pessoas às vezes colocam em mente que a gente precisa comer de 3 em 3 horas. Mas mesmo. Eu acho que o que o corpo precisa não é isso. O que o corpo precisa é de uma regularidade. Então, o que não faz bem é você hoje tomar um café da manhã às 6, amanhã às 9, depois às 11. Isso é ruim para o nosso corpo. Então, se você tem o costume, né, de tomar café da manhã às 9, às 6, que você torne isso uma coisa regular. Isso faz bem para o corpo. Então, quer dizer, a questão do hábito. Isso. Você manter um hábito alimentar, ele faz toda a diferença no processo de equilíbrio do corpo. E a gente falou aqui também bastante de praticar exercício, né? Meditar, a gente já viu que alimenta o corpo, a alma. Vimos a questão do exercício. Após ou antes o exercício, a gente precisa se alimentar? Então, isso também varia de indivíduo para indivíduo, né? Se o indivíduo se sente muito mal, né, ao se alimentar antes de praticar o exercício, não tem problema ele se alimentar após. O importante é a gente conseguir calcular direitinho toda a quantidade de caloria, proteína que ele precisa consumir ao longo do seu dia. Então, quer dizer, eu posso ir para uma academia 6 horas da manhã em jejum, não vai ter problema? Sem problema. Se isso é o que te faz bem, sem problema algum. Se eu sentir alguma coisa que eu preciso ter algo, tomar. E o que seria? Assim, dá uma dica, porque a gente vai praticar exercício, né? CrossFit, como falou a nossa amiga. Então, o que eu preciso fazer antes para, sei lá, não desmaiar lá de repente, né? Uma boa opção, né, são os carboidratos complexos, aqueles carboidratos que vão te dar energia ao longo do exercício. Então, por exemplo, uma banana com aveia, são carboidratos que a gente chama aí de carboidratos do bem, bons, e eles vão te dar energia ao longo do seu exercício. Excelente dica, né? Que é uma banana, uma aveia, você faz antes. E após, eu preciso me alimentar ou só o almoço normal? Então, foi como eu te falei, normalmente, né, se está no horário de alguma refeição, faça aquela refeição. Por exemplo, está perto do seu almoço, você espera um pouquinho e já vai almoçar. Tem muita gente que fica preocupada com a quantidade de proteína que precisa logo após o exercício, né? Isso mesmo. Mas o mais importante é você essa quantidade de proteína ao longo do seu dia todo, do que exatamente após o exercício. Excelente. E para que a gente, mulher, sempre está 5 quilos acima, né, gente? Toda mulher está 5 quilos acima do peso sempre, né? Eu não conheço nenhuma que diga, eu estou bem, eu estou ótima, muito difícil. Me fala uma coisa, para a gente manter uma dieta saudável, sem muito esforço, para que a gente se mantenha sempre naquele peso que a própria mulher acha que é o ideal para ela, não nem tão baixo, nem tão alto, mas que ela se sinta bem, que ela se sinta confortável. Tem alguma dieta, assim, como dica para a gente? Então, na verdade, como você já deve ter ouvido vários nutricionistas falar, a dieta ela realmente precisa ser individualizada, né? Porque o indivíduo ele tem um aporte calórico diferente de outro, né? A sua estrutura óssea é diferente, os seus hábitos são diferentes, então cada indivíduo acaba tendo, né, uma dieta específica, individualizada. Mas, como você mesmo disse, o mais importante é que a gente possa entender que tudo isso é realmente um conjunto. Não adianta aqui a gente pegar dicas isoladas, né? Vou mudar minha alimentação e isso vai resolver minha vida. Não. Né? A alimentação precisa estar aliada ao exercício, precisa estar aliada ao cuidado da mente. Isso sim é que vai trazer os benefícios que a gente espera. A questão da holístico mesmo, Isso. Né? A gente precisa manter todas essas questões, tudo bem trabalhado, para que a gente fique bem, feliz,
organizado, produtivo, e isso traz um benefício não só para a gente, como para nossas organizações, de uma forma geral. Porque se a gente está bem, a gente produz melhor. Poxa, Lúcia, muito obrigada por você ter aceito o convite. Fique à vontade, se você quiser colocar alguma coisa. O CRA e a nossa comissão te agradece muito a sua disponibilidade. Mais uma vez eu agradeço, né? Espero que possa ter contribuído com as dicas e que a gente consiga tornar, né, essas dicas realmente um hábito de vida. Obrigada, querida. Muito obrigada a você que esteve aqui conosco até esse momento. Quero agradecer imensamente também às nossas palestrantes, Maria de Araújo, a Lúcia Mello e a Rafaela Castro, que nos trouxe sobre essa questão do equilíbrio, de estar bem, para que a gente possa desenvolver as nossas atividades desde cedo, sempre pensando primeiro em nós, porque a gente estando bem, a gente vai trabalhar bem, vamos cuidar bem da família, vamos viver bem a nossa vida, buscar sempre qualidade de vida, né, e bem-estar. Então, feliz Dia Internacional da Mulher, já passou dia 8 de março, mas o SAI em Ação está aqui para parabenizar todas as mulheres do Brasil, do mundo, de todos os lugares. Né? Muito obrigada à equipe de comunicação fantástica, maravilhosa, que sempre nos recebe bem. E estamos aqui em breve. Em breve a gente volta com mais um SAI em Ação. Obrigada, Yara. Mais uma vez é um prazer recebê-la aqui nesse reencontro com o nosso auditório, com o palco do CRA-RJ. Acho que não poderia ter sido melhor. É verdade. Bom, e vocês que acompanharam a gente até aqui, espero que tenham saído mais equilibradas, mais equilibrados. E o CRA-RJ está sempre à disposição de você, nosso registrado, nosso profissional, nossos estudantes, empresas e quem estiver assistindo a gente, entre em contato através de uma das nossas mídias sociais, através da nossa TV, YouTube, rádio. O CRA-RJ está sempre disponível para você. Então, aguardo vocês no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.